Com licença, alegria de estar com você em Cá Entre Nós, o nosso programa aqui na TV Floripa, todo sábado às 21h30 e com reprises às quintas e aos sábados. E há um programa aqui também da Sociedade Teosófica, semanalmente, que você pode acompanhar as ideias da Sociedade Teosófica, o que é a teosofia, muitos palestrantes do Brasil inteiro. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho de Elena Petrovna Blavatsky e do coronel Henry Steele Olcott. Foram os principais fundadores da Sociedade Teosófica. Hoje a sociedade está em mais de 50 países pelo mundo, difundindo a sabedoria divina, que não é posse da Sociedade Teosófica. A sabedoria divina, a teosofia ou Brahma Vidya, não importa o nome, pertence à humanidade. Esse conjunto de ensinamentos antigos, ancestrais, eternos, pertence à humanidade. E ele está disseminado através de várias filosofias, de várias religiões e da ciência, não é? Sempre presente no coração do ser humano, principalmente. Esse conhecimento está dentro de nós. A parte externa nos ajuda a lembrar do que está em nosso interior. O que está em cima é o que está embaixo. Eu vou começar lendo uma frase, um pensamento de Elena Petrovna Blavatsky, neste livrinho Momentos de Sabedoria, uma mensagem para cada dia do ano. Eu escolhi uma aqui para você, que reflete bem o pensamento de HPB. Ela gostava de ser chamada assim também, HPB, Elena Petrovna Blavatsky. A humanidade, pelo menos sua maior parte, detesta pensar por si mesma. Considera um insulto o mais despretensioso convite para se afastar por um momento das velhas e batidas trilhas e penetrar numa nova senda que aponte uma nova direção. E Elena Blavatsky veio justamente através de seus livros e dos livros que se seguiram de outros autores da Sociedade Teosófica, apontar numa nova direção, que é uma direção que sempre existiu dentro de nós, o nosso interior, o nosso coração, nos lembrar da nossa origem divina. Então essa trilha é nova, mas ao mesmo tempo é eterna. O despertar de uma nova consciência. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de Elena Blavatsky, depois eu sigo falando do coronel Olcott. É um texto que eu trouxe, eu recebi ontem esse texto, C. Ginarajadasa e Elena Blavatsky. Ginarajadasa foi um membro da Sociedade Teosófica, ele nasceu no Ceilão, que atualmente se chama Sri Lanka, vizinho à Índia, e ele foi educado na Sociedade Teosófica por Charles Webster Leadbeater. E o Ginarajadasa conheceu Elena Blavatsky, teve esse privilégio. Eu vou ler um trecho desse artigo do Ginarajadasa. Eu tinha apenas 14 anos quando conheci HPB. Desde então, fiquei fascinado por ela. É muito mais a sua personalidade que me tem fascinado e menos os seus maravilhosos ensinamentos, pois sua personalidade demonstra as qualidades de um grande herói. Para compreender a sua natureza heróica, devemos lembrar alguns fatos que talvez não possam ser todos encontrados em livros publicados. A tradição oculta declara que, depois do treinamento no Tibete, sob orientação de seu mestre, Elena Blavatsky foi enviada para algo que então parecia ser um esforço desesperado. Em 1870, quando Blavatsky começou a sua missão, o materialismo era o evangelho da vida. A ela foi dada a tarefa de estancar a maré do materialismo, usando o conhecimento oculto que possuía. Não lhe foi dito de que modo o trabalho devia ser feito, exceto em 1874, quando foi informada de que um certo coronel Olcott, Henry Steele Olcott, iria ajudá-la. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Continuando com o texto de Ginarajadasa, é esta intensa devoção à causa da humanidade e a lealdade inabalável às instruções de seu mestre que se destacam no caráter de HPB. Sua saúde estava mal, ela sofria terrivelmente, mas nem por um momento suas angústias a fizeram esquecer do voto de fazer o esforço desesperado pela causa. Esta inabalável lealdade de HPB
para com uma grande causa sempre me fascina, disse Gina Rajadasa. Nós, que somos menores em desenvolvimento, muitas vezes podemos esquecer, quando cercados por dificuldades e, particularmente, por humilhações, que o importante não somos nós, mas sim o trabalho. À medida que mais indivíduos compreenderem os detalhes da vida de Blavatsky e do seu trabalho, penso que H.P. Blavatsky será crescentemente reconhecida como um dos grandes heróis da humanidade. Então, a nossa homenagem a Helena Blavatsky, nosso agradecimento a Gina Rajadasa por essas palavras. E daqui a pouquinho eu vou falar do coronel Henry Steele Olcott. Editora Teosófica. Grande acervo de livros, e-books e DVDs sobre teosofia, filosofia, ciência, religiões, yoga e esoterismo. Curta no Facebook e fique atualizado sobre as promoções. Leia, estude, medite e viva com plenitude. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Atendimento 0800 61 0020. Antes de falarmos do coronel Olcott, eu gostaria de mostrar novamente para você, espectador, este livro aqui, A Fraternidade de Anjos e Homens, do senhor Geoffrey Hodgson, Dr. Geoffrey Hodgson. Foi um grande clarividente e ele pesquisou muito os devas, ou anjos, ou seres brilhantes que habitam a natureza. Todos os reinos têm seres brilhantes, têm devas, têm anjos, vibrando, impulsionando aquelas energias que compõem o reino mineral, o reino vegetal, animal, humano, não é? Então o reino angélico está trabalhando junto com a humanidade. E esse reino precisa de nós para a sua evolução. Nós precisamos deles, eles precisam de nós. Então, quanto mais nós nos trabalharmos internamente, nos tornando pessoas mais altruístas, mais conectadas com a natureza, com o propósito divino, não é? Nós estaremos aptos a receber as inspirações dos anjos. Se você quiser concorrer a este livro, mande seu e-mail para caentrenósnatv, sem acento, caentrenósnatv, @gmail.com, dizendo o que você pensa dos anjos, uma frase, o que você entende por anjos, enfim, os anjos na sua vida, uma frase apenas. Nós vamos fazer um sorteio e depois encaminhamos esse livro para o endereço que você indicar. Ok? Tá bem? A revista Sofia, da editora Teosófica, traz uma visão baseada na cultura da paz, na fraternidade universal e na solidariedade entre os povos de todo o mundo, com respeito e liberdade de pensamento. Sofia, uma revista para leitura e reflexão sobre as questões fundamentais da existência. Vamos falar com muita alegria do coronel Henry Steele Olcott. Por que ele virou coronel? O coronel é norte-americano e em 1865 havia aquela guerra de secessão nos Estados Unidos. O norte contra o sul, porque o norte queria acabar com a escravidão e o sul não. Então o coronel Olcott se alistou no exército do norte a favor da libertação dos escravos e ele participou ativamente da intendência do exército, né? Ele fazia parte de uma comissão de investigação sobre corrupções que havia dentro de setores do exército. E ele lutou bravamente para acabar com isso, sofreu muitos ataques, mas conseguiu seu intento. Ele moralizou aquele setor no qual ele foi convocado, para o qual ele foi convocado, e ele foi condecorado pelo governo dos Estados Unidos. Posteriormente, quando a Sociedade Teosófica foi fundada, e depois, quando ele e Helena Blavatsky viajaram pelo mundo, ele levou um passaporte diplomático especial do governo norte-americano em deferência por esse trabalho à causa do Exército do Norte e pela libertação dos escravos nos Estados Unidos. Bom, o coronel Olcott escreveu a história da Sociedade Teosófica. No Brasil, saiu em 2 volumes. Eu vou mostrar para você aqui a capa do primeiro volume. Raízes do Oculto, a verdadeira história de Madame H.P. Blavatsky.
Saiu pela Edições Ibrasa. É um livro que está esgotado. Você consegue só, por exemplo, estante virtual, coisas assim, tá? Esse é o primeiro volume. O segundo volume foi recentemente traduzido. O título, A História da Sociedade Teosófica, volume 2, de 1878 até 1883. Os primeiros anos na Índia. O primeiro volume trata da primeira parte da fundação da Sociedade Teosófica, quando os fundadores ainda estavam em Nova York. Aqui eles vão para a Índia. O título original em inglês que o Coronel Walcott deu é Old Diary Leaves, Folhas de um Velho Diário. Então esses títulos aqui foram escolhidos pelos tradutores, ok? Muito bem. Então aqui o Coronel Walcott conta toda a história da Sociedade Teosófica, a saga dele, de Helena Blavatsky e de outros pioneiros, né, lutando para instalar esse movimento no mundo, chamado Sociedade Teosófica, que tem 3 objetivos, eu lembro para vocês. O primeiro, criar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Casta porque na Índia, né, a sede era na Índia, e havia as castas, não é? Até hoje, de uma certa forma, existem as castas, embora oficialmente estejam banidas. Mas na época era presente, uma casta jamais se misturava com outra. E na Sociedade Teosófica, todos tinham acesso ao conhecimento teosófico, dos párias até os brahmanes, ou sem castas também, não fazia nenhuma distinção. Então você imagina esses objetivos em 1875, quando havia escravidão ainda no Brasil, que só foi abolida em 1888. Em 1888 foi publicada a obra principal de Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta. Então foi revolucionário esse primeiro objetivo e continua até hoje, importantíssimo e fundamental, a fraternidade, a unidade, a compreensão dessa unidade. O segundo objetivo é estimular o estudo comparado de religiões, filosofias e ciências, porque há membros na Sociedade Teosófica de todas as religiões ou de nenhuma religião e todos têm acesso aos mesmos ensinamentos. É sempre importante frisar que a única coisa que se exige para se tornar membro da Sociedade Teosófica é o primeiro objetivo, é a fraternidade, é o respeito ao seu irmão, não é, independentemente da sua religião, da sua cor, do seu sexo, etc. E o terceiro objetivo é investigar os poderes latentes no homem e na natureza, né? Descobrir quem somos nós, o autoconhecimento. Não somos só esse corpo, não é? E a natureza não é só o que aparenta ser. Então esse é o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica. Bom, mas seguindo com a história, em 1878, 79, HPB e Walcott vão para a Índia, né? E lá vão encontrar a sede da Sociedade Teosófica em Adyar, um bairro de Adyar na cidade de Chennai, no sul da Índia. E até hoje a sede é lá. E vão teosofistas do mundo inteiro anualmente, ou prestar serviços voluntários, ou participar de convenções, enfim, ou visitar, que é um enorme jardim botânico, um lugar extremamente belo, tem um rio ao lado e o oceano ao fundo, não é? E árvores de todos os tipos por toda a parte. E muitos edifícios, né, que abrigam hospedagens, hotéis, restaurantes, biblioteca. O Coronel Walcott construiu a principal biblioteca esotérica do mundo. Está lá em Adyar, aberta também a pesquisas dos interessados. E o Coronel Walcott escreveu também um livro muito importante. E o Coronel Walcott e HPB, num determinado momento, eles se tornaram budistas, se proclamaram budistas, né? E o Coronel Walcott foi ao Ceilão. Lá, ao Ceilão, a religião era o budismo e continua sendo o budismo. Hoje é Sri Lanka o nome desse país, né, como havíamos falado. E lá o budismo estava sendo muito perseguido, né, pela religião, pelos missionários. O Coronel Walcott foi lá então, ajudou a revitalizar o budismo no Ceilão e escreveu um catecismo budista. Este aqui. Esse aqui é uma cópia, porque também a edição já está esgotada, a edição original. Nós conseguimos esta cópia para mostrar para vocês, em perguntas e respostas.
Ele pensou principalmente nas crianças do Ceilão que não sabiam nada da sua religião, não é? E ele escreveu o Catecismo Budista, que foi abraçado pelos outros sacerdotes budistas da ilha e se tornou um clássico. E o Coronel Walcott todo ano é homenageado no Ceilão por tudo que ele fez pelo país. Ele viajou para outros países também para revitalizar o budismo, entre eles o Japão, não é? Bom, campainha tocando, hora de terminarmos o programa. Semana que vem nós continuamos com mais histórias da Sociedade Teosófica, de seus personagens e da teosofia. Muito grato por sua companhia cá entre nós.